Sabe, por trás daquelas equações mais famosas da história, não tem só números e símbolos, não. Tem histórias. Histórias humanas, fascinantes, de descoberta, de frustração e de puro espanto. E hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das mais importantes de todas. Olha, tudo começa com a primeiríssima equação que a maioria de nós aprende. Parece a coisa mais simples do mundo, certo? Mas isso aqui não é só matemática. É um salto mental gigantesco. É a primeira vez que a nossa mente pega dois objetos separados e une num conceito só. E essa citação do poeta Richard Harrison, nossa, ela resume perfeitamente o nosso tema de hoje. A ideia é de que aprender uma equação é como uma jornada, sabe? Uma jornada que transforma o jeito que a gente vê o mundo. Revela algo maravilhoso não só sobre o universo, mas sobre a nossa própria mente. E poucas jornadas mostram isso de forma tão poderosa quanto a de um homem cuja vida mudou completamente por causa de um encontro, quase que por acaso, com a equação que a gente vai explorar agora. Então vamos voltar no tempo para 1628. Esse é Thomas Hobbes. Com 40 anos, ele era um acadêmico competente, sim, mas andava bem insatisfeito. A maior conquista dele até ali tinha sido uma tradução. Ele não fazia a menor ideia de que o seu legado seria totalmente redefinido por um livro aberto em uma biblioteca. Um dia, visitando a biblioteca de um amigo, Hobbes deu de cara com uma cópia dos Elementos de Euclides aberta bem na proposição 47, o Teorema de Pitágoras. Ele leu aquilo e, segundo quem escreveu sua biografia, ele exclamou, em total descrença: a ideia de que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, para ele parecia um absurdo. Mas aí ele foi seguindo a demonstração, passo a passo, e ficou convencido. E aquele momento o transformou. Hobbes se apaixonou pela lógica rigorosa da geometria. Ele começou a querer aplicar esse método a tudo, reconstruindo a filosofia política a partir de definições claras, argumentos irrefutáveis, tudo como se fosse uma prova matemática. E essa experiência do Hobbes nos leva direto para o coração da nossa análise. A diferença fundamental entre saber de um fato e entender por que esse fato é verdade. Essa distinção é crucial. A regra de Pitágoras, o famoso c² igual a ao quadrado mais b ao quadrado, é um fato prático. Era conhecido há milênios por várias culturas, para construção, para cálculo. Agora, a prova é uma invenção grega. É a demonstração lógica que mostra pra gente não só o que é verdade, mas por que é universalmente verdade. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. À esquerda, a gente tem a tábua babilônica Plimpton 322, de quase 4.000 anos atrás. É uma ferramenta de cálculo, basicamente uma lista de exemplos da regra. Já à direita, o diagrama de Euclides. Não é uma ferramenta para calcular, é uma ferramenta para raciocinar. É a visualização de uma ideia abstrata. É importante entender que a regra em si não era um segredo. Os babilônios usavam, os antigos indianos aplicavam em rituais religiosos, os chineses utilizavam para mapear os céus. O conhecimento prático estava por toda parte, uma descoberta feita de forma independente no mundo todo. A grande revolução foi a prova. Isso nos leva a uma pergunta. Por que esse teorema, especificamente, tem esse fascínio tão especial há tanto tempo? O que ele tem de tão mágico? Bom, a resposta parece estar em 3 partes. Primeiro, a utilidade dele é quase infinita. Ele descreve o espaço ao nosso redor de uma forma fundamental. Segundo, a prova é acessível. Não precisa ser um gênio da matemática para acompanhar e ter aquele momento ahá. E terceiro, o ato de provar o teorema tem um impacto visceral. É aquela sensação de se conectar com uma verdade eterna. E esse fascínio pode virar uma verdadeira obsessão. Esse número aí representa a coleção de Elisha Loomis, um professor de Ohio que lá no começo do século XX dedicou a vida dele a colecionar mais de 370 provas diferentes do Teorema de Pitágoras. Isso não é só matemática, né? É paixão. E para entender essa paixão, vamos voltar para a história mais antiga e detalhada de uma redescoberta do teorema. Uma história contada por Platão há mais de 2.400 anos. No diálogo Mênon, Sócrates apresenta um mito muito poderoso. O de que aprender não é receber dados novos, mas sim relembrar o que a alma já sabe. É um jeito poético de dizer que o conhecimento de verdade vem de um processo ativo, pessoal, de descoberta, e não de aceitar fatos passivamente. E Sócrates demonstra isso na prática.
Ele chama um jovem escravo que não entende nada de geometria e vai guiando ele. Primeiro, o garoto responde com uma confiança que não se sustenta e erra. Isso o leva à confusão, que é o momento crucial em que ele percebe que não sabe. É aí que a aprendizagem de verdade começa. Então, Sócrates introduz a diagonal, e de repente o garoto relembra a solução, vendo-a por conta própria. E são esses os diagramas, tão simples, desenhados na areia. Sócrates não dá a resposta pronta. Ele faz perguntas, desenha formas que permitem que o garoto use o próprio raciocínio para chegar na verdade. É um processo de descoberta guiada, não de instrução pura e simples. Vamos avançar agora para o impacto mais amplo do teorema, ver como ele se tornou muito mais do que uma fórmula matemática. Ele se tornou um verdadeiro pilar do pensamento racional. Organizações como os maçons, que têm origem nas guildas de construtores medievais, adotaram o Teorema de Pitágoras como um símbolo central. Para eles, o teorema não era só uma ferramenta útil, mas representava a própria ideia de uma sociedade construída sobre a verdade, a lógica e a razão. O alcance cultural dele é impressionante. Da filosofia à cultura pop. Quem não lembra do espantalho em Um Mágico de Oz, tentando e falhando em recitar a regra para provar que tinha um cérebro? O teorema virou um símbolo universal da própria inteligência e do poder do raciocínio. E tudo isso, no fim das contas, deixa a gente com uma reflexão, né? Se uma única equação, tão fundamental quanto a de Pitágoras, contém uma história tão rica sobre descoberta, sobre transformação, sobre a busca humana por entendimento, imagina só o que não está escondido nas outras equações que governam o nosso universo. A matemática, no fundo, não é só um conjunto de regras, é uma coleção de jornadas humanas. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.